Olá, pessoal. Vamos agora para mais um assunto aqui dentro desse exercício sobre estatística na matemática do 8º ano. Né? Lá da página 238 do livro que a minha neta usa. Veja só. Deixe-me pegar aqui uma caneta, pegar essa caneta azulzinha. Obtenha o desvio padrão do grupo de dados a seguir. Nós vimos já o estudo do desvio, da variância e agora desvio padrão. Só para adiantar, o desvio padrão é só você tirar a raiz quadrada da variância, tá joia? Mas vamos continuar aqui o estudo. Tá aqui os dados, agora nós vamos calcular o desvio padrão. Nós queremos saber se esse conjunto de dados tem ele está muito espalhado, os dados estão muito dispersos. Não, a gente pode ver que não está. O menor valor aqui é 33 e o maior é 42. Digamos que o maior valor fosse 100. Aí sim nós teríamos um conjunto de dados bem disperso. Né? Se você no lugar do 40 aqui tivesse um 100. Então nós vamos encontrar um valor que você vai ver que um valor de desvio padrão pequeno, né, que mostra que esse é um conjunto de dados coeso, onde os valores estão bem pertinho da média aritmética. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a média aritmética. Vamos ler isso. O que é desvio padrão? A variância, como vimos, utilizava o quadrado dos desvios. Isso dificulta a comparação direta com o valor médio, porque o valor médio não é um valor ao quadrado, é um valor simples, não é? De potência 1. E a variância nós vimos que é de potência 2, eleva ao quadrado. Tá? Então a variância, como vimos, utiliza o quadrado dos desvios. Como eu já falei para você no começo, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada dessa variância, porque aí elimina esse ao quadrado. Quando você tem um valor elevado ao quadrado, que você retira a raiz quadrada, esse valor volta a ser ele mesmo. Volta a ser o x, tá ok? A variância, como vimos, utiliza o quadrado dos desvios e isso dificulta a comparação direta com o valor médio ou com os valores individuais. Assim, no estudo da variação dos valores de um grupo em relação a seu valor médio, corresponde à raiz quadrada da variância e é chamada de desvio padrão. Ou seja, o desvio padrão, isso aqui não ficou muito claro, né? Depois eu vou ler isso. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Deixa eu ver de novo. Assim, no estudo da variação dos valores de um grupo em relação ao seu valor médio, corresponde à raiz quadrada da variância e é chamado desvio padrão. Não, esse texto não está muito bom não, vou reler depois. Vamos lá. Quanto maior o desvio padrão de um conjunto de dados, mais distante da média estarão os valores desse conjunto. E aí a gente diz que há uma maior dispersão, né? Os valores estão assim. O oposto indica dados próximos da média, menor dispersão, ou seja, quanto menor o desvio padrão. Aí os dados vão estar aqui juntinho, um perto do outro, e não assim, distantes. Está aqui, ó. Obtenha o desvio padrão desse grupo de dados. Calculamos a média aritmética. Vamos passar rápido. Está aí, média aritmética, 226 sobre 6, que dá 37,7. Essa é a média aritmética. Agora nós vamos calcular a variância. Para calcular a variância, primeiramente nós precisamos achar os desvios, depois elevar os desvios ao quadrado. A seguir, calcula-se a variância do conjunto de dados, ou seja, a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, nós vamos fazer 35 menos 37,7 eleva ao quadrado. 38 menos 37,7 eleva ao quadrado e assim por diante até 40 menos 37,7 eleva ao quadrado. Está aqui, ó. Todos eles elevado ao quadrado. Faz o desvio é o valor do elemento individual subtraído da sua média aritmética de todos os dados. Aí eleva ao quadrado. O desvio é só isso aqui, é só essa subtração. Mas aí nós pegamos o desvio e elevamos ao quadrado. Fazemos isso para todos eles, tá ok? Tá aqui, ó, já fiz a subtração, 35 menos 37,7 dá menos 2,7. 38 menos 37,7 dá 0,3 e assim por diante.
Aí, dividindo por 6, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a média aritmética dos desvios. Isso é a variância. Média aritmética da soma dos desvios, na verdade, tá ok? Então, tá aqui, ó. Eu coloquei ele aqui pequenininho, tá? Eu repeti ele aqui pequenininho, não sei porque que eu botei isso aqui pequeno. Eu vou só repetir isso aqui. Na próxima página, isso aqui vai estar elevado ao quadrado, isso também. Tá aqui ele, ó. Tá repetido aqui, né? Tá? O que é que tá repetido aqui? Essa diferença, os desvios ao quadrado, ó, desvios ao quadrado, tá? Tá repetido aqui ele, ó, os desvios ao quadrado, desvios ao quadrado. Agora, tá aqui, ó. Esse desvio elevado ao quadrado, 7,29. Esse daqui, 2,3 elevado ao quadrado, 5,29. Quando eu tirar essa média aritmética, eu tenho a variância. Tá aí, ó. Ficou 53,34, somando tudo isso, dividido por 6. Deu 8,89. Pronto. Isso aqui é a variância. O que é a variância? É a média aritmética, tá aqui, ó, a soma de 6 elementos, né, dividido por 6. É a média aritmética da soma dos desvios, ou seja, de cada um destes valores, subtraído da média aritmética de todos, elevado ao quadrado. Então, a soma dos desvios ao quadrado, tirando a média aritmética disso tudo, você tem a variância. E o que é o desvio padrão que ele quer? É a raiz quadrada disso aqui. Vamos aqui, ó. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Desvio padrão é a raiz quadrada de 8,89, que vai dar, eu fiz na calculadora, aproximadamente 2,98. Presta atenção agora, eu vou mostrar uma coisa a mais que está no seu livro, tá ok? Eu vou fazer um comentário a mais. O que é que eu vou fazer? Eu vou comparar o desvio padrão com a média aritmética de todos esses dados aqui, tá ok? Vamos lá. Desvio padrão, nós vimos aqui, 2,88. Esse igual aqui não existe, ficou dobrado aqui, é só essa aproximação aqui. Tá? Aqui também é aproximação, né? Quando é aproximado, a gente bota esse tio. Então, desvio padrão 2,98, média aritmética 37,7. Vamos comparar esses dois, vamos fazer uma fração. Tá aqui, ó. Desvio padrão dividido pela média aritmética é 2,98 dividido por 37,7, que dá 0,0709, tá ok? 0,709, que é a mesma coisa que 7,09%, tá? Aí a gente aproxima, o 0,9 é quase 10, né? Então a gente faz isso aqui ser 7,10%, que é a mesma coisa que 7,1%, tá ok? Então, esse é um conjunto coeso, tá? É um conjunto que não está muito disperso. A média aritmética, o desvio padrão é 7% aproximadamente da média aritmética, tá ok? Se aqui fosse 90%, aí esses dados estariam bem dispersos assim. Tá joia? Então, desvio padrão 2,98, média aritmética 37,7. Quando você divide um pelo outro, se esse valor der abaixo de 20%, os dados vão estar pertinho do outro. Tá ok? Se der acima de 80%, vão dar muito disperso. E se der entre 28% e 80%, cabe outras análises, mas eu diria que acima de 20% tá tudo disperso. Tá joia? Então, olha só o comentário final. Como o desvio padrão é pequeno em relação à aritmética, concluímos que o grupo é pouco disperso. Ele é juntinho assim, tá joia? É isso aí. Terminou nossa aula por enquanto. Voltamos depois com mais exercícios. Bons estudos e até lá. Tchau.